aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar de amor próprio. Nesse episódio eu quero trazer algumas reflexões pra gente pensar juntas sobre esse assunto. Então, se depois que você ouvir, você quiser vir falar comigo, é só ir lá no @botaprafora_podcast no Instagram, que eu vou estar super aberta e disposta a ouvir as suas percepções sobre esse tema. Bom, e pra começar, eu fui tentar entender o que é esse tal do amor próprio. E eu percebi que ele não tem uma definição assim muito clara, não tem no dicionário o que ele é. E na internet também eles dão várias definições diferentes. Mas aí eu fiz um apanhado de tudo que eu encontrei e basicamente o amor próprio, ele é o quê? Ele é um sentimento ligado à autoaceitação e à autoestima, que é criado a partir da construção diária de cuidado, de carinho, confiança e percepção de valor de si mesma. Então, ele é algo que vai sendo nutrido conforme a gente vai entendendo o que a gente é e o que a gente quer ser. Ele é uma coisa que vai sendo nutrida aos poucos, né? Conforme você vai se autoconhecendo, se entendendo, ele vai sendo criado. E pesquisando a pauta mais a fundo, eu encontrei muitas publicações que diziam assim, tipo, faça isso, faça aquilo, que assim você vai conseguir alcançar o amor próprio. Lista de 30 coisas para se fazer e tal. E aí eu fui conversar com uma psicóloga que entende do assunto para ela me explicar melhor, assim, como isso afeta a nossa vida, né? Como o amor próprio é importante. E aí ela me disse, uma das coisas que ela me pontuou foi que é muito perigoso quando esses sites, por exemplo, dão uma receita pra pessoa, né, dizendo faça isso, isso e isso pra conseguir ter o amor próprio. Ela falou que isso é complicado, que não é assim. Esse processo de amor próprio e de autoconhecimento é individual de cada um, então não tem como dizer, não tem como eu dar aqui uma receita pra você seguir e assim você se aceitar e ter amor próprio, porque isso vai depender muito, isso é particular de cada pessoa. A construção desse amor, ele é um processo e não tem uma fórmula. Existem sim algumas coisas que podem te ajudar, mas não é que seguindo a risca você vai conseguir conquistar esse tal do amor próprio. Não é assim que funciona. Ela falou que você precisa de muita análise, até às vezes até terapia para conseguir entender assim realmente e conseguir desenvolver esse amor, porque algumas pessoas têm umas feridas e essas feridas podem dificultar ter esse amor próprio. São diferentes fatores que podem vir a gerar a falta de amor, a falta de confiança, a falta dessa percepção do seu próprio valor. Porque na maior parte das vezes, na maior parte das famílias, né, as crianças, elas não são muito incentivadas a nutrirem esse afeto por si mesmas. E isso na vida adulta tem um impacto. Então, eu vou dizer aqui agora pra vocês, né, de onde vem essa falta de amor. Quais são os traumas que podem dificultar o desenvolvimento desse amor? Uma das coisas que eu encontrei foram os traumas de infância, né, como eu já mencionei. Tem algumas feridas que são listadas pela Camila Viana, que ela é uma psicóloga, que ela fala que tem a ferida do abandono, que, por exemplo, na infância, uma pessoa que teve pais ausentes, quando ela se torna um adulto, ela tem alguns tipos de comportamentos de colocar as vontades do outro sobre as próprias vontades, e isso pode complicar o fato dela conseguir ter o amor próprio. Ela prefere aguentar as situações difíceis do que colocar um fim, então também ela posterga, né? Ela vai levando com a barriga. E tem uma outra ferida que ela fala, que é quando na infância não aceitam você do jeito que você é. E aí quando você vira adulto, você começa a sentir dificuldade de pertencer aos lugares. E também você tem a sensação de que você não consegue agradar ninguém. E isso te prejudica também. Uma outra ferida é que, por exemplo, na infância, quando as pessoas riem muito de você, tipo, você era muito zoado, sofria bullying, esse tipo de coisa, quando você vira adulto, às vezes você internaliza uma culpa e uma vergonha que vão te impedir de se aceitar do jeito que você é e de cultivar
incentivar o seu autocuidado, o seu autoconhecimento. Então, às vezes, você centraliza o cuidar do outro e acaba se esquecendo de você. E uma outra coisa que também que ela fala, quando você tem próximo de você pessoas muito frias, porque aí, geralmente você também acaba absorvendo um pouco disso e esconde o que você sente, você exige muito de si. Então, são esses os fatores que ela afirma que podem atrapalhar o desenvolvimento do amor próprio na vida adulta, mas outras coisas também que podem atrapalhar é, no caso, a mídia, porque quando você cresce vendo na televisão, nos filmes, onde quer que seja, pessoas que têm um padrão, né? Tipo, você vê um comercial com uma pessoa loira, alta, magra, com um sorriso perfeito, e aí você se olha no espelho e você fala, nossa, mas eu não tenho nada disso. Então, será que isso quer dizer que eu não sou bonita, que eu não sou boa o suficiente? E você acaba internalizando algumas dessas questões, por exemplo, quando você vê filmes que só tem um tipo de pessoa, que tem um padrão, isso também meio que acaba ficando no seu subconsciente e isso prejudica o seu amor. Tipo, não tem como você falar de amor próprio se você não falar de todas as questões que permeiam o desenvolvimento desse amor. Porque quando você só enxerga pessoas que são consideradas bonitas totalmente do jeito que você acaba se desvalorizando, achando, cara, nossa, eu nunca vou ser bonita. Porque isso acontece, cara, eu vou dizer por mim mesma, já aconteceu comigo várias vezes de eu me comparar. Eu acho que um pouco do que pode dificultar o amor próprio é isso, é a comparação, porque o ser humano, ele se compara, não tem como não fazer isso, é uma coisa que tá na nossa natureza, e isso é bem difícil você conseguir, né, desenvolver e se comparar menos com as outras pessoas, porque às vezes você vai olhar no espelho e vai falar, meu Deus do céu, eu tô um lixo de pessoa, olha aqui a minha cara, sei lá, tá cheia de espinha, meu cabelo não tá bom o suficiente, não tá liso, não tá sedoso. Sim, isso vai acontecer. Mesmo nas pessoas que mais se amam, que têm o maior amor próprio do mundo, elas vão ter esses dias que elas vão se sentir feias, que vão não se sentir confortável, né, com o próprio corpo. Mas o ideal, assim, é a gente entender que sim, tem dias ruins, mas também tem dias bons, que a gente vai se olhar e vai falar, caraca, hoje eu estou linda, eu estou deslumbrante. Olha isso, como eu tô perfeita, que maravilhosa que eu sou. E é isso, o processo de amor próprio, ele tem esses altos e baixos, e o ideal é a gente conseguir compreender. É difícil? Sim, é muito difícil. Eu ainda não consegui, confesso pra vocês que é muito complicado, mas é isso. A vida vai fazendo com que a gente vá conhecendo, entendendo quem a gente é, né? E uma coisa que é bom lembrar, que o amor próprio, ele não significa que todos os nossos defeitos vão ser apagados, a gente vai deixar de enxergá-los. Não, a gente vai continuar enxergando, mas aí no caso é que você vai se permitir, né? Quando você se ama, você se permite. Eu acho que também tem muito disso. Você se permite errar, você se permite mudar de ideia, você se permite reconhecer as suas próprias imperfeições, reconhecer que você nunca vai conseguir chegar em tal lugar, mas aonde você vai conseguir chegar pode ser suficiente pra você. E manter afastado os outros padrões de comportamento, porque a gente tem muitos padrões de comportamentos que não são saudáveis, né? Que são autodepreciativos e que são ruins. E uma coisa que eu tava aqui pesquisando na hora da pauta, e aí eu quis trazer pra vocês, foi uma frase que eu encontrei. Eu não lembro de quem era, porque não tinha o autor, mas ele dizia que talvez a nossa maior luta seja conhecer quem somos e aceitar o que somos. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar o que a gente é por conta do meio que a gente vive, do como a gente foi educado, porque sempre tem alguém dizendo como você deve ser, o que você deve vestir, o que você deve falar pra conseguir sucesso, pra conseguir um relacionamento, pra conseguir, sei lá, ter futuro. Então as pessoas estão sempre dizendo, faça isso, seja aquilo. A mídia tá aí pra fazer isso, né? A gente enxerga. E as redes sociais também, eu acho que conforme o acesso e o uso das redes sociais foi aumentando, um pouco dessa cobrança também foi aumentando. A gente fica pensando, nossa, mas olha aquela pessoa ali, ela tem um nariz de tal jeito, e aí, nossa, acho que eu quero ter esse nariz. Essa cobrança toda acaba gerando na gente, assim, pelo menos em mim, uma cobrança, né? Uma coisa, a gente acaba sendo muito dura com nós mesmas. E isso é muito complicado, porque não existe como a gente estar satisfeito pra sempre. Isso é fato. A satisfação duradoura não existe. Então a gente não pode se cobrar ao extremo, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai gostar em nós mesmos. E eu acho que talvez o ideal seria entender que sempre vai ter alguma coisa que a gente vai querer mudar, mas que isso não significa que a gente seja feio, que a gente seja ruim por ter alguma coisa pra mudar. E sim, talvez encarar esses defeitos, essas imperfeições de uma maneira mais leve, porque só desse jeito a gente vai conseguir se amar. Se a gente ficar encarando tudo
tudo, acho que de cabeça muito quente. Vai ser difícil conseguir esse amor, né? E conseguir valorizar. Porque na maior parte das vezes, a gente supervaloriza o que a gente não é, o que a gente não tem. E a gente acaba subestimando o que a gente é e o que a gente tem. Então, talvez o maior desafio que a gente tenha é tentar entender, tipo, se autoconhecer realmente e ver o que faz sentido pra você, tipo, o que você realmente precisa mudar pra se agradar e o que do jeito que você já é, você consegue se aceitar, porque tá tudo bem se você quiser, sei lá, fazer uma cirurgia pra mudar alguma coisa em você, se você quiser mudar algo na sua personalidade ou no seu físico mesmo, né, tá tudo bem você querer mudar, mas você tem que entender que antes de mudar, você tem que internalizar. Se eu mudar isso, eu vou ser mais feliz ou não? Ou só vai ser uma coisa que daqui 6 meses eu já vou enjoar e vou querer mudar de novo? Então é isso, né? E eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu uma matéria aí, uma antiga matéria que era da Globo, falando sobre modelos gordas. É uma matéria que foi gravada acho que nos anos 90, se eu não me engano. E é muito, gente, é uma matéria assim que eu fiquei chocada de ver, é gordofobia pura. E aí você pensa, né? Uma pessoa que cresceu naquela época, imagine uma criança vendo aquela reportagem. Como ela não internalizou aquilo dentro dela de que ser gordo é ser feio, é ser estranho. Então a mídia, ela realmente, ela tem um poder muito grande. Por isso que eu acho que é tão complicado você desenvolver esse amor. Hoje em dia talvez tenha um pouco mais de pessoas que falam sobre você ser fora do padrão, você ser feliz do jeito que você é, mas mesmo assim ainda é muito difícil criar esse amor e entender, né, que existem outros padrões de beleza, né? Bom, e agora vamos aos quadros desse podcast. O Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, sugestão, comentário, contar história, mandar crítica, o que vocês quiserem. É um espaço aberto para vocês, para colocarem a opinião, para falarem. Então, se você quiser participar desse quadro, é só ir no @botaprafora_podcast no Instagram, me mandar lá ou em texto ou em áudio, que eu trago aqui. E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar um documentário que chama Embrace, ele é de 2016. Ele fala sobre isso, sobre os estereótipos de beleza, aqueles criados pela mídia e como ele impacta a vida das mulheres, como esses estereótipos nos afetam. É um documentário muito bom, relevante aqui pro tópico que eu tô abordando hoje no podcast. A minha segunda indicação é um álbum da Taylor Swift, que ela acabou de lançar, chama Folklore, eu não sei se pronuncia assim essa palavra. E eu gostei muito do álbum, foi lançado agora, esses dias, e eu recomendo se vocês quiserem ouvir, se vocês gostarem de Taylor Swift. E é bem legal o álbum, eu gostei, eu ouvi ontem. Gostei bastante. Então, se você tiver interesse, ouça e vê o que você acha. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!